Para falar do Vitória, que estreou ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série A e acabou perdendo ali uma invencibilidade de 23 partidas. A última vez que o Vitória tinha perdido no Manuel Barradas foi contra o Criciúma em junho. Só que ontem, enfrentou um time que é muito interessante, um time muito forte, que é o atual bicampeão brasileiro e não à toa foi a equipe que venceu a partida. O detalhe é que quem mostra pra gente é o repórter Rafael Marques, justamente como foi essa comemoração do Vitória. Outro detalhe também que é importante a gente destacar. Eu queria ver aqui e colocar para vocês, torcedores, os números no telão para eu demonstrar algumas questões sobre o jogo. Casé, é o seguinte, aqui é um jogo completo, tá? Certo. É para mostrar justamente que há um equilíbrio dentro da partida. O jogo completo, você vê os passes, o Vitória trocou mais passes do que o Palmeiras. As finalizações estão equiparadas. 14 do Palmeiras, 12 do Vitória. A interceptação, é importante a gente prestar atenção, foram 7 do time palmeirense contra 1 do Vitória. E o detalhe para essa interceptação é do zagueiro Murilo, que jogou uma barbaridade ontem, jogou muito, Os desarmes também, foi um jogo muito pegado. Você vê que o Palmeiras teve 17 desarmes, junto com 15 do Vitória. Só que tem o seguinte, quando a gente vem para a posse de bola, o Vitória não é um time que tem tanta posse. O Palmeiras é um time também que não é de posse de bola. A posse de bola foi equiparada, só que tem uma coisa que é muito importante que a gente destaque. Quando você está jogando com uma equipe como o Palmeiras, que é bicampeão brasileiro, que tem um time tecnicamente muito interessante, ontem teve o Rafael Veiga, teve o Hendrick, teve o Rony, jogadores muito fortes, o próprio Murilo que citei agora há pouco, se você erra, aí fica um pouco difícil, você não consegue voltar para a partida com a mesma solidez. E Léo Condé falou sobre o jogo, explicou inclusive esse resultado negativo logo na estreia da competição. É verdade que foi um jogo muito equilibrado, um jogo assim até em alguns momentos meio truncado. O adversário marcou muito bem a nossa equipe, a gente também não cedeu tanto espaço. Então assim, foi quase que o jogo inteiro de muita marcação, né? A gente acabou errando um pouco mais do que normalmente a gente erra, mas também mérito do adversário que tem uma marcação por encaixe ali muito bem feita, né? Com os jogadores muito agressivos, sem a bola. Ter perdido o Dudu também ali logo no início do jogo, um jogador muito importante, principalmente no decorrer do jogo. Ele consegue transitar, né, tirar nosso time de trás, ele tem uma boa condução, consegue arrastar e a gente não tem um jogador com essa característica, não nesse momento. Eu acho que de uma certa forma atrapalhou um pouco. Mas no todo a gente lamenta o resultado adverso, principalmente jogando em casa, mas de uma certa forma deixa um alento também, que a gente fez um jogo parelho contra uma das principais equipes do futebol brasileiro. E tá certo, Léo Condé, até porque, apesar do Vitória ter perdido a partida, para mim fica uma expectativa de um brasileiro interessante. Pegou um dos principais times, acabou tomando 1-0, mas teve chance também de conseguir, fazer gols, mas a pontaria não estava muito boa. Detalhe para os jogadores que são tecnicamente importantes no Vitória e que não foram tão bem. O Mateuzinho teve dificuldade no meio-campo, o Gabriel Menino, o Richard Rios e o Rafael Veiga conseguiram marcar muito bem. O jogador Murilo com uma capacidade de condução muito boa, construindo jogadas. É um time do Palmeiras que está junto há praticamente 4 anos, iniciou em 2020 com o Abel Ferreira. Abel Ferreira soma 10 títulos pelo Palmeiras e o Vitória ontem com o estádio lotado. Claro, poderia ter vencido? Poderia. É para justificar a derrota do rubro-negro? Não, mas é interessante entender também que o Campeonato Brasileiro da Série A está numa prateleira diferente.